Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula de sistemas digitais. Então, só para a gente recapitular, eu havia deixado no AVA uma leitura para você sobre os conceitos introdutórios de sistemas digitais. Então, nessa leitura, eu espero que vocês tenham compreendido o quão difícil é fazer um sistema digital, ou melhor, o quão difícil é transformar um dado que é num mundo contínuo em um dado num domínio discreto. O que isso significa? Por exemplo, eu transformar um áudio gravado em um conjunto de zeros e uns que representam os níveis desse áudio. Então, pessoal, na aula de hoje falaremos sobre álgebra booleana. A gente vai abordar os conceitos de álgebra booleana, os conceitos de variáveis. Para começar, a gente tem que falar um pouquinho desse cara aqui. Esse aqui eu apresento para vocês, é o George Simon Boole. Esse cara, ele é o criador da álgebra dos circuitos digitais. Ele era um matemático e foi criador da álgebra de Boole, dos conceitos abordados até hoje na álgebra de Boole. Então, a definição. A álgebra de Boole ela é um sistema matemático composto por operadores, regras, postulados e teoremas. Essa álgebra booleana ela usa funções e também variáveis, assim como na álgebra convencional. Essas variáveis elas podem assumir apenas 0 ou 1. Então, a definição da nossa álgebra booleana, diferentemente da nossa álgebra convencional, que ela pode assumir valores diferentes de 0 e 1, a nossa álgebra booleana só pode assumir esses dois valores. Só que esses dois valores, eles não representam necessariamente números. Eles podem representar condições no nosso sistema digital. Por exemplo, esses valores 0 e 1, eles podem representar falso ou verdadeiro, podem representar um dispositivo ligado ou desligado, um valor em baixo, um nível baixo ou nível alto. A gente pode representar o não e o sim. Então, tudo que for binário, a gente consegue representar. Assim como uma porta aberta ou fechada, entre outros exemplos. A álgebra booleana ela tem três operações básicas. Tá? São as operações básicas da álgebra, que é a função OR, a função AND e a função NOT, que é o OU, o E e o NÃO. O operador E ele é simbolizado por um pontinho, então, representando um produto lógico, ele é conhecido como um produto lógico. O operador OU ele é simbolizado por um mais. Esse mais ele representa a soma lógica, então a gente vai ver que esse mais, representando soma lógica, não é a soma convencional, ok? Vocês vão entender isso quando a gente for adiante na nossa aula. E o operador negado, que é aquela barrinha, que geralmente ela fica acima das nossas variáveis. Então, são três as operações básicas da álgebra booleana. Falando um pouquinho de tabelas verdade, isso também vai ser bem importante na nossa aula, porque quando a gente fala de álgebra booleana, de funções lógicas, a gente precisa entender o conceito de tabela verdade, porque ela também é uma representação de uma função lógica, de uma função booleana. A tabela verdade ela vai descrever como a saída de um circuito ela depende dos níveis lógicos das entradas. Então aqui a gente tem vários exemplos. Então nós temos exemplos com 2 entradas, com 3 entradas e com 4 entradas. Então as tabelas verdade, para uma função aqui, por exemplo, de 2 entradas, eu consigo mapear a combinação das minhas entradas e a minha saída x. Aí eu aproveito e eu pergunto para vocês, qual a saída x de um circuito de 4 entradas quando as entradas forem, por exemplo, A igual a 1, B igual a 0, C igual a 1 e D igual a 1? Bom, na tabela verdade, a gente pode ir direto para a linha que representa essa combinação, que é essa aqui. Então aqui a gente pode assumir que, por exemplo, nessa combinação, o valor do meu circuito, da minha saída x, vai ser 1. E além disso, a gente pode questionar quantas linhas são necessárias em uma tabela verdade para representar uma função lógica de 5 entradas. Então aqui a gente tem que para 2 entradas eu preciso de 4 linhas, 3 entradas eu preciso de 8, 4 entradas eu preciso de 16,
Logo, a gente pode dizer que a minha tabela verdade tem 2 elevado no número de entradas. Se eu tenho 5 entradas, eu vou precisar de 32 linhas. Ok? Agora, falando um pouquinho dos operadores booleanos, os fundamentais. O operador OU, a gente vai começar por ele. A definição dele, ele apresenta o resultado 1 lógico se pelo menos uma das variáveis estiver no estado lógico 1. Então, se eu tiver uma variável com valor 1 das minhas entradas, a minha saída é 1. A gente pode verificar isso aqui na tabela verdade, que, por exemplo, quando B é 1, a minha saída é 1. Quando o meu A for 1, a minha saída é 1. Quando os dois forem 1, a minha saída também é 1. Porque aqui, nesses 3 casos, a gente respeita essa definição. Então aqui a gente tem o símbolo lógico de uma porta OR, faz a função lógica da soma lógica, e a nossa expressão booleana, minha saída x vai ser A mais B. Então, lembrando, não é adição convencional, porque quando eu tiver as duas variáveis no estado 1, a soma de 1 mais 1 seria 2. Mas a minha soma lógica, ela tem valor 1. Aqui a gente pode utilizar, por exemplo, uma representação, um exemplo de como que eu posso usar uma porta lógica OR. Então, eu posso ter um sistema de um processo químico e eu vou monitorar esse sistema e fazer um circuito de um alarme. Por exemplo, esse alarme ele tem que ser ativo quando a minha temperatura chegar num determinado valor, ou se o meu sensor de pressão também ele passar de um determinado valor pré-estabelecido, por exemplo. Então, considerando que esses circuitos aqui eles vão me gerar um valor 1, caso alguma coisa dê errado, tanto esse aqui quanto esse aqui, eu posso fazer uma porta OR, que aí quando qualquer um deles me sinalizar que tem algo errado, eu vou ativar esse alarme. Ok? Agora, falando um pouquinho do operador E, a definição desse operador, ele vai apresentar 1 se todas as variáveis estiverem no estado lógico 1. Então a gente pode verificar isso aqui na tabela verdade, que a minha saída ela é 0 quando as minhas variáveis são 0 ou pelo menos uma delas for 0, e ela só vai apresentar 1 quando as duas variáveis de entrada forem 1. Aqui o meu símbolo lógico e a minha expressão booleana vai ser x é igual a A vezes B. Então, a multiplicação lógica. Eu também posso representar omitindo esse pontinho, escrevendo simplesmente AB. Aqui também a gente pode utilizar um exemplo, então só para mostrar aquele mesmo circuito de antes, agora a gente trocou aquela porta OR e colocou uma porta AND, uma porta E. Notem que se aquele meu circuito anterior ele foi projetado para caso algum dos meus módulos aqui me avisarem de um problema, o meu alarme disparar, quando eu colocar uma porta AND aqui, significa que o meu alarme ele só vai disparar se o meu sensor de temperatura der problema não, ele detectar um problema, e o meu sensor de pressão também detectar um problema. Talvez isso não seja efetivo, porque a minha temperatura ela pode subir demais no meu processo químico, isso dá um problema, e aí o meu alarme não vai disparar. Então, nesse caso, esse exemplo não vale, essa porta não deveria ser usada aqui, porque a lógica não faz sentido. Então, agora falando um pouquinho do operador não, que é o operador negado, a definição é que ele troca o valor lógico de uma variável. Então aqui a tabela verdade, ele tem só uma variável de entrada, e quando a minha variável de entrada for 0, a minha saída é 1. Quando a minha variável de entrada for 1, minha saída é 0. Então a expressão lógica vai ser a entrada com a barrinha em cima simbolizando negado. E aqui é o meu símbolo lógico. Notem que ele é um triângulo com uma bolinha na ponta. Essa bolinha significa que essa presença de um pequeno círculo na saída da porta sempre vai denotar a inversão. Então aqui os nossos blocos lógicos básicos, nossa porta E, nossa porta OU e nossa porta NÃO, nossa porta NOT. Aqui os nossos símbolos usuais, as tabelas verdade dessas portas, a função lógica, então vocês têm aqui um bom resumo para vocês se habituarem, e também qual a expressão que eles estão executando.
Aqui também a gente pode verificar o resultado da soma lógica e da multiplicação lógica e da negação. Então é uma forma diferente de representar as portas. Então aqui notem que a soma lógica ela é semelhante à nossa soma habitual, somente difere no último vetor, que é quando eu tenho 1 mais 1. Aqui seria 2 na nossa soma habitual, mas na nossa soma lógica ele vira 1. E a nossa multiplicação lógica, a gente tem que 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1. E a nossa negação, quando eu tenho 0 negado eu tenho 1, quando eu tenho 1 negado eu tenho 0. Então, a função booleana, a gente pode definir ela como um mapeamento de cada uma das combinações possíveis de valores das variáveis da função, que são as minhas entradas, para 1 ou 0. As formas de representar uma função booleana é o português, representar de forma em português, de forma de equação, como uma tabela verdade e como um circuito lógico. Aqui os exemplos de representações, então eu posso ter a representação em português. A minha função f ela dá uma saída 1 quando a é 0 e b é 0, ou quando a é 0 e b é 1. F dá uma saída 1 quando a é 0, independente do valor de b. Então aqui eu tenho as minhas duas funções. O meu f de a e b é igual a negado, que significa o meu a 0, e o b negado, o meu b 0, ou quando o meu a é 0 e o b for 1. E a minha segunda função é que a minha função de a e b ela vai gerar 1 quando o meu a for 0. Então aqui eu não estou considerando o b. Então esse circuito aqui, essa função aqui, eu posso representar ela assim. E essa outra função eu posso representar a partir desse circuito aqui. Falar um pouquinho de representação canônica. A representação canônica de uma função, ela significa que existe somente uma única representação daquela função. O português, os circuitos e as equações, elas não são representações canônicas. Tá? A tabela verdade, ela é uma representação canônica. Por quê? Porque a tabela só existe uma tabela verdade para aquela função que eu estou implementando. Eu não tenho como fazer uma tabela verdade diferente. Agora, a função, eu tenho como. Por exemplo, aqui eu tenho uma função f, e aqui eu tenho uma outra função f, que notem que a equação ela não é a mesma, mas a tabela verdade é a mesma. O que significa que essas expressões, elas representam a mesma função, porque eu consigo comprovar isso na tabela verdade. Falando um pouquinho agora da álgebra booleana, de novo, vamos voltar para esse tema. Aqui a gente vai falar dos postulados ou os teoremas da álgebra booleana. Então nós temos 8 teoremas que são de variáveis, que são de uma só variável, que são bem fáceis de comprovar. Por exemplo, se eu tiver uma entrada A ou um 0, bom, o A ou 0 vai ser sempre A. Porque se o meu A for 0, 0 ou 0 é 0. Se o meu A for 1, 1 ou 0 vai ser 1. Então eu estou sempre com a minha saída A. Se eu tiver A ou 1, bom, a minha saída sempre vai ser 1, porque a minha porta ou, se qualquer uma das duas variáveis for 1, a minha saída é 1, então aqui é facilmente comprovável. Se eu tiver o A ou A ou A, a minha saída vai ser A, e assim por diante. Agora, se eu tiver esse teorema 9 e esse teorema 10, agora eles envolvem duas variáveis. Então, meu teorema 9 diz que A ou A e B vai ser sempre A. Então, como que a gente pode provar e demonstrar que isso é verdade? E vamos além. No nosso teorema 10, a gente diz que o A e A ou B vai ser sempre A também. Como que a gente pode provar e demonstrar isso? A gente pode provar utilizando a tabela verdade. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá, pessoal. Como que a gente comprova que A ou AB é igual a A? Então, a gente vai fazer a tabela verdade. Então, vamos montar a tabela verdade. Aqui é o meu A, o meu B, o meu A e B. E aqui, por último, o meu A ou A e B. Então, aqui todas as combinações de A e B.
E agora? A e B, 0 e 0 é 0. 0 e 1 é 0. 1 e 0 é 0. E 1 e 1 é 1. Agora, a gente vai fazer a outra combinação, que é pegar o A e combinar com os resultados de A e B. Então, 0 ou 0, 0. 0 ou 0, 0. 1 ou 0 é 1. 1 ou 1 é 1. Notem que esse resultado obtido, ele é igual à minha tabela verdade da minha função A. Ou seja, nessa função aqui, ela vai ser igual, ou seja, ela é equivalente ao meu A. Da mesma forma, a gente pode comprovar que A e A mais B é igual a A. Como a gente faz isso? De novo, tabela verdade. A, B, A mais B, e depois A e A mais B. Então vamos lá, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Então, 0 ou 0 é 0, 0 ou 1 é 1, 1 ou 0 é 1, 1 ou 1 é 1. Agora, A mais B e A, 0 e 0, 0, 0 e 1, 0, 1 e 1, 1, 1 e 1, também 1. Notem que o meu resultado aqui é igual à minha função A, que a gente comprova aqui e comprova aqui. Então, duas teorias, dois postulados, dois teoremas da álgebra booleana que são comprovados pela tabela verdade. Então, visto que a gente comprovou a veracidade daquele teorema, a gente viu que aquilo realmente era verdadeiro, a gente tem mais 10 teoremas aqui, do teorema 11 até o teorema 20, que são teoremas um pouquinho mais complexos de álgebra booleana. Então, eu tenho que A e B ou A e B negado vai ser sempre A. E aqui eu tenho os demais teoremas. Então, o que seria interessante vocês fazerem a comprovação desses teoremas? A gente pode fazer essa comprovação pela simplificação booleana, mas às vezes essa simplificação ela não é possível. E aí como que a gente consegue comprovar que o teorema é verdadeiro? A partir da tabela verdade. Então lembrem-se disso. A tabela verdade ela pode comprovar a veracidade desses teoremas. Falar um pouquinho dos operadores booleanos secundários, que são as portas negadas. Então aqui a gente tem uma porta NAND, que é uma função E negado. Então esse N na frente aqui, ele representa a negação da minha porta. Vocês podem ver também, porque o símbolo ele contém essa bolinha na saída. Então essa bolinha indica a negação. E essa minha função NAND, ela vai fazer o contrário da minha função E. Ou seja, se qualquer uma das minhas entradas for 0, a minha saída é 1. Eu tenho a minha função NOR, que vai fazer o contrário da minha função OR. Eu tenho as funções SHOR e XNOR. Então a minha função SHOR ela retorna 1 quando as minhas variáveis de entrada assumirem valores diferentes. Quando elas são iguais, a saída é 0. E a XNOR é a minha SHOR negada. Então, quando as minhas variáveis são iguais, eu tenho saída 1. Quando as variáveis são diferentes, eu tenho saída 0. Então, notem que essas duas portas aqui, só para a gente destacar, elas são portas que eu consigo representar qualquer circuito utilizando somente elas. Elas são as portas lógicas universais. Aqui, só para exemplificar, se a gente pegar a NAND, aqui eu consigo fazer um inversor a partir da minha NAND. Eu consigo fazer uma porta AND, utilizando NANDs. Eu consigo fazer uma porta OR, utilizando NANDs. Se a gente olhar pela porta NOR, eu também consigo fazer essas mesmas funções lógicas. Então, o meu inversor, a minha OR e a minha AND. Ok? Então, para a gente finalizar, a gente tem também o teorema de De Morgan. O que significa esse teorema?
que quando eu tenho, eles são dois teoremas, tá? Então, o primeiro, ele diz que quando eu tenho uma multiplicação lógica de duas variáveis negada, é igual, ou seja, é equivalente a eu ter uma soma lógica do negado dessas duas variáveis. Ok? Então, o inverso da multiplicação lógica é a soma lógica das minhas variáveis negadas. E o contrário também é verdade. Ou seja, o inverso da minha soma lógica vai ser a multiplicação lógica das minhas variáveis negadas. Ok? Vocês podem comprovar isso também fazendo a tabela verdade. Então, fica como exercício. E na aula de hoje, as referências. Então, a gente utilizou o capítulo 3 do Ronald Totti, que é o livro de sistemas digitais. A gente abordou os conceitos da seção 3.1 até a seção 3.12. Tá? E agora o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês pratiquem. Eu quero que vocês provem ou demonstrem a validade do teorema de De Morgan. Então, utilizando lá as tabelas verdade, eu quero que vocês façam. E eu quero que vocês provem e demonstrem a validade dos teoremas de álgebra booleana do 11 ao 20. Então, quero que vocês comprovem também utilizando a nossa tabela verdade e mostrando que aquilo realmente é equivalente. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desses slides que eu preparei. Então, como atividade, eu espero que vocês consigam realizar a representação, a equivalência daquelas funções lógicas. Eu recomendo também que vocês leiam aquele capítulo 3 do livro, que eu deixei ali nos slides, e se questionem, me questionem, se vocês tiverem dúvidas. E é isso. Até a próxima aula.